Um minutinho, né? Agradecer primeiro aqui ao convite, né, da Jovem Pan e todos os participantes aí, né, e fazer uma homenagem ao Moisés Júnior, que ele deveria estar aqui nos representando e há 2 semanas atrás ele veio a falecer, tá? Então, eu gostaria de agradecer a todos aí. Eu sou professor de física e vou falar com vocês como um professor e posso dizer que eu estou como um coordenador de projetos pedagógicos. A primeira coisa que eu gostaria de falar é o termo alta performance. E eu fiquei o dia inteiro olhando para aquela coruja. Nós estamos aqui há cerca de 8 horas. Muitos de nós saímos, almoçamos, fomos ao banheiro e a corujinha está ali. O que seria essa alta performance, então? Ela com certeza caçou ontem à noite, deve ter pego um ratinho, se alimentou e está com essa energia armazenada e usando essa energia da melhor forma possível. É nessa ideia que eu quero passar para vocês um pouco da experiência que nós temos com o grupo de alta performance, o GAP. Eu sou o professor Ed, o Lúcio, nós vamos ter aqui 15 minutos para falar, então vamos passar rapidinho. Probleminha de passar o slide. Foi, Manuel. Foi. Então, primeiro, o que é o GAP, né? Basicamente, no final de 2012, o Moisés Júnior, que faleceu há 2 semanas atrás, chegou para mim e falou: Ed, eu quero que você pense num grupo de estudos, num grupo em que os alunos fiquem aqui o dia inteiro estudando, uma educação integral. Nosso colégio tem uma educação regular no período da manhã, mas o período da tarde é ocupado com outras atividades, e a gente queria ocupar o tempo desse aluno numa educação integral. Pensamos até em horário de almoço e tudo mais. Em 2013, exatamente em janeiro de 2013, escrevi o projeto, junto com o Moisés Júnior, com a participação do Lúcio. E nesse projeto, o foco inicialmente era o vestibular e as Olimpíadas Científicas, a qual o nosso colégio conseguiu obter resultados excelentes que vieram do GAP. Então, os alunos egressos do GAP, já em 2013 mesmo, conseguiram uma média de nota 700 no Enem, que nos daria num ranking aí brasileiro, mais ou menos entre as 10 melhores do Brasil. Fora as medalhas nas Olimpíadas Científicas. Então, a gente já havia percebido que os alunos que participavam do GAP já estavam obtendo resultados melhores que os alunos que ali não estavam. O projeto foi baseado nos modelos de gestão do conhecimento e na aprendizagem significativa, que foi muito dito aqui pelos palestrantes que falaram antes de mim. Inclusive, em 2015, uma monografia de uma MBA em gestão educacional que nós fizemos foi baseada nos resultados do GAP. Então, todo o modelamento teórico do GAP, os resultados experimentais, a metodologia científica mesmo, nós temos como mostrar que o GAP foi um sucesso. E o GAP partiu, de um papel do professor um pouco diferente daquele professor numa escola tradicional, onde o professor concentra a informação e os alunos a recebem como se fosse carregando, enchendo as caixas de informação. O GAP não foi assim. O professor, ele passou a ser um mediador do conhecimento. Trabalhava até como um orientador. Como estudar, o que estudar, em que quantidade estudar. E o foco, basicamente, era que o aluno, de forma diferenciada, aluno por aluno, pudesse ter um rendimento ou um acompanhamento junto com os profissionais da escola, de como ele estava se desenvolvendo. Mas não só professores, depois vou mostrar para vocês que
que também temos outros profissionais de outras áreas que participaram do GAP. Então, eu trouxe uma foto, né, inclusive eu tirei da minha monografia essa foto, onde a sala do GAP, ela já tem um formato diferenciado. Então, não tem carteiras enfileiradas, são mesas redondas, cadeiras confortáveis, 4 alunos por cadeira. A ideia é que nessa sala o conhecimento possa ser socializado. A sala do GAP tem vários tipos de ferramentas pedagógicas que o professor pode usar. Uma lousa, um projetor de multimídia, um sinal de Wi-Fi, onde o aluno pode usar o seu próprio celular, ou mesmo uma sala com tablets, onde os alunos podem, de certa forma, participar daquilo que o professor está gerenciando. Questão de material pedagógico, né, que foi uma preocupação nossa, né? O professor vai preparar o próprio material, como é que isso vai ser, né? Então o GAP tem 3 armários, onde vários recursos pedagógicos, como apostilas, livros, listas de exercício, provas de Olimpíadas antigas, onde os alunos têm acesso. Então, o professor prepara a aula, se for, por exemplo, uma aula de física, pega lá um livro de física, direciona aonde o aluno vai estudar e ali começa a construção do conhecimento. A ideia é a interação. Nesse modelo, pensando em metodologias ativas, né, o professor, ele é mediador do conhecimento. Note que aqui nesse slide, também um outro slide que a gente tirou da nossa MBA, da nossa monografia, onde eu fiz questão de colocar informação e não conhecimento. Por quê? Hoje eu ouvi vários palestrantes dizendo que o conhecimento está no celular. Será? Eu acho que a informação está no celular. Se essa informação não for significativa, se não for apreendida pelo aluno, ela não se tornará conhecimento. Só que o acesso à informação, hoje em dia, todos têm. Então, o professor aqui no meio, ele está como mediador. Então, o aluno tem direto a informação, acesso direto a essa informação. Os alunos podem trocar informação também entre eles. Então, retorno, a ideia é que o aluno seja ativo na sua aprendizagem. E nesse conceito de metodologias ativas, eu trouxe aqui, isso não é novo, não sei, creio que muitos já tenham visto, essa é a pirâmide da aprendizagem de Dale, Edgar Dale. Ele era um pesquisador na área de educação, onde ele fez estudos, inclusive numéricos, de como que é a retenção do conhecimento. Então, só para a gente ter uma ideia, geralmente a gente está acostumado a trabalhar que o ponto alto da pirâmide é a parte melhor, nesse caso aqui não. Simplesmente assistindo uma palestra, só escutando o palestrante, a gente vai reter cerca de 5% do conhecimento passado. Se você vai descendo, e aí vamos dividir a pirâmide no meio, daqui para baixo, de 50% para baixo, estão o que nós chamamos de metodologias ativas na aprendizagem. Como que é isso? Cerca de 50% em discussões em grupo, por isso que é legal esse formato aqui, que a gente vai ter depois um debate, né, perguntas e respostas, o público vai poder interagir, então a gente vai reter um pouco mais
do conhecimento passado. E vai subindo o aprendizado. 75% consegue aprender praticando esse conhecimento. Daí a importância dos laboratórios para as ciências. Daí a importância de ter o acesso a ferramentas em que os alunos possam praticar esse conhecimento. E finalmente, olha que interessante, por que nós, professores, nunca esquecemos a nossa matéria? Porque nós a ensinamos há muito tempo. Então, qual é a ideia aqui? Se o aluno puder ensinar o colega, ele vai aprender muito mais aquilo. Essa é a ideia. Então, o formato do GAP de mesas redondas, inclusive, não é para fazer de forma seriada, primeira série, segunda série, terceira série do ensino médio. Mas podemos, inclusive, misturar alunos das 3 séries na mesma sala. Um aluno do terceiro ano ou da terceira série, ao ensinar, por exemplo, uma trajetória balística de um conceito de física, para um aluno da primeira série, para ele poder explicar aquilo, ele vai ter que dominar muito mais. E fora a questão da linguagem entre esses jovens, que isso acaba facilitando muito mais o aprendizado. Opa, passei 2 de uma vez só. Então, qual é a ideia? O aluno do GAP, ele vai encontrar desafios, ele vai enriquecer o seu conhecimento, ele vai projetar objetivos daquilo que ele está participando, e ele vai usar uma metodologia adequada. Nós sabemos que tem aluno que aprende mais escutando música, não sei como, eu gosto de silêncio, outros não. Nós sabemos que tem alunos que aprendem muito mais com celular, outros não. E isso vem também numa outra teoria que embasa o nosso projeto. O modelo triádico de enriquecimento. Gente, aqui não é grana não, tá? É enriquecimento de conhecimento, tá? Não é para ganhar dinheiro não. Então, oportunizar, enriquecer, estimular, eu só deixei as palavras-chave. E para não ficar muito teórico, eu trouxe um pequeno vídeo para vocês. Prometo que é pequeno, é 1 minuto, mesmo porque eu não tenho muito tempo aqui. Para vocês entenderem mais ou menos uma das aulas do GAP, uma aula apenas. Desvendar crimes não é só coisa dos filmes de Hollywood. Durante 2 dias, os alunos do ensino médio do Objetivo da Ponta da Praia buscaram soluções para assassinatos. Tudo fazia parte do mini curso de hematologia forense ministrado dentro da escola. As aulas contribuíram para os alunos colocarem em prática os conhecimentos adquiridos nas disciplinas tradicionais, como biologia, química e física. Na dinâmica conduzida pelo perito criminal Gerson Ito, os alunos precisavam solucionar a morte fictícia de um professor, usando as técnicas periciais como hematologia, datiloscopia e balística. Depois de seguir diversas pistas e vestígios, cada grupo encontrou um culpado diferente. Além de divertido, o curso ainda serviu para conhecer um pouco mais de uma profissão tão importante, cercada por desafios e mistérios. Nessa aula sobre o CSI, volta um pouquinho, por favor. Volta um pouquinho. Volta, por favor. Nessa aula sobre o seu CSI, algumas matérias ali foram trabalhadas, como biologia, química, física, matemática, tá? E isso depois os professores puderam interagir, porque ali foi um profissional da área de perícia, né? Um perito criminal, né? E depois os professores conseguiram discutir com os alunos, cada um na sua matéria,
e ali integrar todo o conhecimento. Então, a partir do momento que o aluno participou daquilo, aquilo ficou significativo para ele. E para a gente fechar, o nosso querido Moisés Júnior, cujo Lúcio já fez a homenagem no começo, era para ele estar falando aqui. Eu participei de reuniões junto com o Moisésinho, para a gente criar o GAP, e eu acho que ele estaria muito orgulhoso de estar falando aqui para vocês. E ele vai falar. Por gentileza, coloca o último vídeo. O outro. Som, por favor. Um canal feito pelos próprios alunos e para os alunos. Na verdade, a ideia do GAP, ela surgiu por uma demanda dos próprios alunos, né? De enriquecimento cultural, de enriquecimento cognitivo, acadêmico. E o GAP, ele começou numa vertente totalmente cognitiva, em aulas de aprofundamento, e hoje ele se esparramou também para um GAP disruptivo. Então são as coisas que eles gostam de fazer. Então a escola proporciona esses momentos. Então, além do GAP de jornalismo, que ele está alicerçando a fundação da Objetivo Play TV, que é a nossa web TV, que vai ser feita pelos alunos, né? Ele também, nós tivemos GAP de Economia Criativa, que é um tema super moderno, que está na atualidade, está conectado com as profissões, tem a ver também com produção, com design, com tudo isso. Vamos ter GAP de Arqueologia, tivemos um GAP de Ciências Forenses, o Objetivo CSI, ou seja, o GAP procura abarcar todas as potencialidades e a gente percebe, através dos estudos que nós fazemos internamente, o aluno que participa dos grupos de alta performance, ele obtém um melhor rendimento escolar em todas as outras disciplinas. Esse é o nosso saudoso mantenedor, né? E se a gente está falando sobre o grupo de alta performance aqui, todo o mérito é dele. Obrigado. Muito obrigado, professor Edi. Bom, eu queria começar esse painel puxando pela questão socioemocional que foi tanto falada por todos vocês aqui. E observando esse trabalho do GAP, eu percebi que o que vocês estão fazendo em sala de aula é uma espécie de simulação. Então, pelo pouco que eu conheço de educação, vocês conhecem muito mais do que eu, a gente tem o processo de aprendizado, e o processo teórico e o processo prático. E esse processo de simulação talvez seja uma ponte. Eu acho bastante interessante porque isso vem, a aviação faz isso. Você não coloca um piloto para testar o seu conhecimento dentro de um avião com passageiro, você simula antes. A medicina se apropriou desse processo. E me parece que o que vocês estão fazendo aqui é simulação. Esse é um caminho que é complementar e mais efetivo nesse processo entre a teoria e a prática? Oi, eu vou deixar o Lúcio responder, porque essa aula especificamente foi o Lúcio que convidou o perito para falar. Foi exatamente isso. Boa tarde a todos, obrigado pela presença, obrigado mais uma vez pelo convite, né? E é bem por aí, certo? Eu acho que trazer a prática para a sala de aula acrescenta demais, o aluno vivencia aquilo, né? A partir do momento que ele consegue vivenciar aqueles fatos, acho que fica muito mais fácil o entendimento de todo o processo depois, né? Fica mais fácil entender matemática, física. Gostaria eu que todos gostassem de matemática, mas isso não acontece, né? Como acho que o Ed gostaria da física, né? Mas a gente tem que pensar nos alunos que eles têm umas múltiplas inteligências, né? E eles podem desenvolver cada uma delas. Então, é interessante esse processo porque deixa muito mais fácil o aprendizado, com certeza. Cláudia, essas competências socioemocionais, você falou de ter criado 5 filhos, portanto, você é PhD em adolescente. E é na adolescência que você precisa desenvolver a competência socioemocional, talvez é desafiador para o professor. E hoje a gente vive um momento em que você vê depressão entre jovens, você vê processos de automutilação entre jovens, que isso tem ocorrido, e até casos extremos do cometimento de suicídio, principalmente por esses alunos. Como é que a gente consegue trabalhar o desenvolvimento dessas habilidades e também interferir no processo de desenvolvimento de questões extremas como essa? Bom, em primeiro lugar, lembrando que para desenvolver competências
socioemocionais, a gente não deve começar na adolescência, a gente deve começar na educação infantil. Se na educação infantil eu começar a trabalhar autocontrole, autorregulação, a empatia, isso se desenvolve de uma maneira muito mais serena. Em segundo lugar, eu diria que quem vai trabalhar com Fund 2, com Fundamental 2, que é a idade da adolescência, que é importante gostar de adolescentes. Porque é desafiador. Se a gente já tem questões da nossa própria adolescência mal resolvidas como professores, vai ser pior ainda. Então, é importante, ao trabalhar competências socioemocionais na adolescência, perceber que o trabalho muda de eixo. Primeiro, é colocar o aluno como protagonista. Esse não é uma coisa a mais trabalhar o protagonismo do jovem. É o centro do trabalho socioemocional. Tem um documento da OCDE que se refere a valores, atitudes e competências socioemocionais, que diz que, se a gente fosse escolher uma questão nessa, é o que eles chamam em inglês de student agency, que quer dizer exatamente o protagonismo do aluno. É ensinar o aluno que ele é o principal ator da sua própria aprendizagem. Não é simplesmente a ideia que a gente fala muito de colocar o aluno no centro. É ele entender que a aprendizagem dele depende dele. Para isso eu tenho que ter trabalhado melhor as etapas anteriores. E ao fazer isso, o resto vem mais simples. Então, assim, eu tenho um sonho, um projeto de vida, eu quero desenvolver esse sonho, muda muito ao longo da vida. Então, eu quero ser jogador do Flamengo, depois eu viro e quero ser bombeiro, depois eu passo a querer ser qualquer outra coisa, tanto faz se profissionalmente ou em termos de vida. Mas aprender que a vida é tua e você planeja, e o que você está aprendendo na escola é importante para isso, é o primeiro ponto importante. O segundo é trabalhar muito bem o conceito de garra, que combina, no fundo, persistência com paixão entre os professores. Esse é um ponto importante. A outra é entender que eles vão aprender não só do professor, mas dos seus colegas. Essa ideia que eu vi agora, do GAP, eu gostei muitíssimo de algumas coisas que você não comentou. Uma, você comentou que era das mesas, para o aluno ser multisseriado e o aluno aprende com outro que, de repente, sabe mais que ele, então o que ensina aprende e o que aprende, aprende também. Mas você não falou do muro em que estavam lá objetos de sonhos, como as universidades. Se você faz com que o aluno... Você está falando de uma faculdade, de um ensino médio particular, mas isso deveria estar nos muros de toda a escola pública de ensino médio, para que eles sonhem alto. Um dos motivos pelos quais os jovens de escolas públicas no ensino médio se desanimam é porque a sociedade passa para ele de múltiplas formas a mensagem de que ele não tem o direito de sonhar alto. Ele tem sim. Então eu gostei daquela parede. Eu espero, secretária, que a gente não tenha aqui ensino médio, mas no final do Fundamental 2, e falar para a rede estadual, vocês que têm uma interlocução boa, para pôr o nome de universidades. Põem lá, da região deles, para mostrar que tal ir visitar, para ver se anima. E a última coisa, não menos importante, é o aprendizado da empatia, que não é só importante pessoalmente, mas até profissionalmente, porque a indústria do cuidado vai ser uma das que os robôs não vão nos substituir. Professora, a tua pergunta da Ana Luísa é sobre o papel das metodologias ativas como forma de contribuir para a formação dos futuros profissionais. Estou entendendo que ela está falando da formação dos futuros professores. O Instituto Ayrton Senna tem diversas iniciativas, enviando suas equipes para
para o país inteiro para a formação de professores. Quer dizer, para eu chegar no desenvolvimento socioemocional do meu aluno, eu preciso primeiro criar a condição do professor desenvolver a competência socioemocional dele, que muitas vezes não está preparado. Então, qual é esse papel das metodologias ativas nesse desenvolvimento? Sim, acho que só tem um cuidado, às vezes, que é importante ressaltar. Assim como o cuidado que a Cláudia trouxe, né? Começa a desenvolver socioemocional na adolescência? Não. Vamos começar lá atrás, esse caminho vai ser mais tranquilo, né? Agora, significa que porque não desenvolveu lá atrás, não pode desenvolver na adolescência? Não, isso é plástico, né? Isso é um campo de desenvolvimento, né? Você tem gente aí sedenta para se desenvolver nesse campo. Então, assim, claro que pode. Da mesma forma, a questão do socioemocional do professor e socioemocional do aluno. O cuidado que a gente precisa ter é o seguinte: poxa, não dá para desenvolver o socioemocional do aluno sem antes desenvolver o socioemocional do professor. Então tem que construir isso com o professor para só depois chegar no aluno. Não, pode ser ao mesmo tempo. E o que as metodologias, quando eu falo que a metodologia ativa ela é a união dessas duas coisas, é porque ela provoca essas duas coisas. Por exemplo, falou-se aqui sobre a dimensão prática, né? Atuar com a prática dos alunos e tal. Uma das metodologias é a educação por projetos. Então, na educação por projetos, o professor, ao propor um trabalho de educação por projetos, se o professor não precisa nascer sabendo sobre isso, ele pode aprender sobre isso, ele pode ser formado para desenvolver essa metodologia com os alunos. Tem algumas coisas que se processam. Então, por exemplo, a questão da aprendizagem colaborativa está no cerne da educação por projetos. A dimensão prática da educação e da aprendizagem está no cerne da educação por projetos. O protagonismo como princípio e como método está presente na educação por projetos. Então vejam que uma metodologia, só citei uma, mas uma metodologia apenas, ela pode ser um vetor dessa transformação como um todo. E neste processo, o professor, ao atuar com mediação, ao promover o protagonismo do aluno, ao se abrir para aquilo que o aluno traz, a entender essas necessidades, ao se abrir amorosamente também para os alunos, como a Cláudia trouxe, gostar dos alunos, gostar da adolescência e tal, você tem um conjunto de competências socioemocionais do professor em desenvolvimento num processo como esse, assim como o aluno. Então, essa troca metodológica, esse caminho metodológico que pode ser traçado conjuntamente, ela é uma das coisas mais bonitas e mais interessantes para se fazer na educação. Então, não é uma coisa e depois da outra. Isso pode acontecer ao mesmo tempo. E, às vezes, é até desejável que seja ao mesmo tempo mesmo. Tá? Agora, eu estou com a pergunta da Gisele Soares Baldin. Ela pergunta como manter motivado um estudante que terminou o ensino médio, foi aluno de ensino público desde o início de sua formação e tem como a única forma de ingressar na universidade o Enem. Estou entendendo aqui que a gente está falando um pouquinho sobre os processos de admissão no ensino superior. A gente tem um vestibular que acho que para vocês também merece ser aperfeiçoado. Então eu queria que todos os participantes respondessem essa pergunta. Como é que a gente mantém esse estudante motivado? Me fala um pouquinho também do processo de inserção no ensino superior. Bom, eu acho que esse é um dos grandes desafios nossos, porque por mais que a aprendizagem, eu vou começar com a motivação no ensino médio em geral, não só com é porque aprender não é sempre, desculpe a palavra, mas como eu sou mais velha eu posso usar, não é sempre um tesão. Da mesma maneira que uma bailarina, para se tornar proficiente, dançar fantasticamente bem, ela vai ter momentos em que ela vai ter que trabalhar aquele passo que ela não está conseguindo, isso é chato, e ela vai ter que fazer 20 vezes até que ela decore. Nós, em aprendizado, dependendo, aliás, em todas as áreas, muito trabalho árduo vai ter que ser feito. E não vamos fantasiar, não é toda aula que será um deleite. Até porque o objetivo é ter metodologias ativas e eles porem a mão na massa, né? Senão eles vão assistir um monte de palestras estimulantes, mas não vão aprender a fazer. Então,
a questão da motivação, ela tem que ser um misto de desejo de continuar aprendendo e uma autodisciplina necessária para a aprendizagem. Por isso que a autorregulação tem um papel tão importante. Lógico que num sábado à tarde, eu não conheço adolescente sadio que adore ficar fazendo exercícios de matemática no sábado à tarde, mas às vezes é necessário. Então, primeira coisa é isso, a gente não vai fantasiar. Por isso que professor não pode ser amador, tem que saber lidar com esses desafios, não é só ser encantador. Aliás, eu vou voltar a minha fala sobre gostar de trabalhar com adolescente. Cuidado, gostar de trabalhar com adolescente não é virar adolescente. Tem pai que faz esse erro, eu vou ser amigo dos meus filhos, então eu virei um adolescente. Grave erro, não, você é pai, você não é o adolescente. Você é professor, você não é... Uma coisa é ter empatia e lembrar do que você passou nessa etapa, mas você não voltou a essa etapa. Você sabe coisas que ele não sabe e você está num outro patamar. Então, e você sabe que esforço vai ser importante, não só estar o tempo inteiro feliz e contente. Tendo dito isso, como motivá-lo, que foi a pergunta da Gisele, para que ele vá para frente? E vai ser importante ir para frente. Em primeiro lugar, ter algum tipo de mentoria dentro do ensino médio, algum professor de referência que dialogue sobre o sonho, sobre o projeto de vida desse aluno, que agora se aproxima mais do profissional. Em segundo lugar, em todo o processo pedagógico, e tornar isso visível, explícito, passar uma mensagem de que nós temos altas expectativas em relação a todos eles. Terceiro lugar, incluir no programa da escola de ensino médio, visita a universidade e trazer universitários para virem contar o que eles estão vendo da universidade. Essas pequenas coisas podem ajudar muito, inclusive o papel do trabalho duro e sério, que é sim passar no Enem, porque o que o Enem cobra, e aliás eu vou, para terminar minha resposta, fazer uma pequena homenagem a um secretário de educação, que hoje é deputado pelo Ceará, que é o Idilvan, que ele foi na porta das escolas onde o Enem estava sendo aplicado, pelo estado inteiro, ele garantiu que 98% dos alunos de terceiro ano de ensino médio fossem fazer o Enem, não porque ele achasse que todos passariam, mas porque fazer o Enem significa desenvolver a competência de ler e escrever bem, leitura e interpretação de texto em nível mais elevado, redigir bem, raciocínio matemático e o desenvolvimento de uma mente investigativa, que é a base de todas as ciências, e além disso um repertório cultural. Se esses jovens não entrarem na universidade, mas tiverem isso, a gente já avançou muito. Então, motivá-los para tentar entrar para a universidade, para fazer o Enem, é fundamental. Eu queria pular o Elton aqui e vir para o Edi e o professor Lúcio, que estão bastante ligados com esse universo, e diretamente, por favor. Rapidamente, né? Nós somos uma escola particular, um sistema de ensino, né? Então, o vestibular é uma das etapas que a gente prioriza. E eu acho que o mais importante é trazer a família para dentro de casa. Quando, por exemplo, a gente chama a família para dentro da escola, para dentro da escola, mostra que participando das atividades extracurriculares, participando das aulas regularmente, o aluno, ele vai ter uma oportunidade de transpor essa etapa que é o vestibular.
Então, quando a gente mostra para os pais, por exemplo, os resultados atingidos pelo GAP, isso automaticamente já tem um atrativo. Seria bom que fosse assim em todas as escolas públicas e particulares, concordo com a Cláudia. Mas para nós, no nosso caso, isso é fundamental, porque a gente consegue trazer o pai para o nosso lado. Trazendo o pai para o nosso lado, o aluno vai ver um apoio familiar, o apoio da escola ele sempre vai ter, o apoio dos professores ele sempre vai ter, e essa oportunidade ele vai agarrar justamente para transpor essa etapa. Professor Lúcio. O conselho que se eu pudesse dar para todos aqui, é trabalhar com alguém que mudasse o mindset dos alunos, né? O mindset de crescimento, né? Estudar um pouquinho, quem sabe os coordenadores, algum profissional da área pudesse passar para os alunos o que é o mindset de crescimento, porque muitas vezes o aluno tem aquele bloqueio de que não vai conseguir atingir aqueles objetivos, né? Acontece muito na nossa área, principalmente exatas, né? Matemática e física, que muitos, né, já bloqueiam. Aula de matemática, não vão entender nada, né? Então tem que mudar esse mindset. Tem que fazer mindset de crescimento, que é possível que ele consiga chegar ao objetivo almejado, né? Então, entrar numa faculdade, conhecer as faculdades, trazer alunos para lá é importantíssimo. E também, se é interessante isso, fazer com que tenha um profissional nas instituições que mudem o pensamento do aluno, que é possível através do mindset de crescimento. Bom, depois de ouvir uma visão mais ampla da Cláudia, a visão do aluno por parte dos professores do Objetivo, eu quero que o Elton faça esse comentário sobre a visão de quem está formando o professor para formar esse aluno. Está funcionando? Tá. Eu acho que o que a Cláudia trouxe nessa dimensão de ampliar as expectativas em relação aos alunos, criar com os alunos altas expectativas de possibilidades, especialmente na escola pública, isso é absolutamente necessário, né? E a formação dos professores caminhar para isso. Os vestibulares eles vão precisar passar por uma mudança, né? Quando a gente vê a Base Nacional Comum preconizando educação integral, competências socioemocionais, tudo, os processos de avaliação eles precisarão passar por transformação também. E que bom que isso está sendo induzido para que aconteça, para que mude. Agora, se não trabalharmos isso, as altas expectativas em relação aos nossos estudantes, acho que isso não vai avançar, né? Não vai bastar, isso que eu quero dizer. Tem um cuidado que eu particularmente eu vejo como algo que a gente precisa tomar cuidado, né? Quando se diz que muitos dos estudantes não querem o ensino superior, então por isso que precisa criar alternativas e caminhos com a educação técnica profissionalizante. Sim, precisa. Agora, não vamos tornar isso como algo que o ensino superior não é algo a ser almejado. Vamos criar expectativa também do ensino superior, porque o que se constrói na educação, na verdade, e isso gera a equidade na educação, isso gera as transformações de fato, é criar grandes e boas oportunidades educativas para as pessoas se desenvolverem plenamente. Essa deve ser a nossa missão como educadores, como gestores, como profissionais da área de educação. Essa deve ser a nossa missão, né? E criar essas oportunidades educativas para que os estudantes eles possam, de fato, autonomamente construírem as suas melhores escolhas dentro deste processo. E a escolha por uma universidade pública, por uma formação superior, precisa ser uma das escolhas dos estudantes. Uma coisa mais triste, isso me toca profundamente, porque eu venho de uma experiência pessoal, lá há 20 anos atrás, no ensino médio, que era justamente isso. Numa escola estadual em Ribeirão Preto, de ensino médio, com 160 alunos no terceiro ano, em condições de prestar o vestibular, somente 3 estudantes prestaram o vestibular de uma universidade pública naquele ano. Somente 3 se sentiram capazes. Pior, somente 3 acharam que aquilo ali era para eles. Então, isso é algo que precisa ser combatido, não pode ser exceção. Então, para encerrar, eu quero ler aqui a mensagem da Clemilda de Oliveira Valente e da Maria Aparecida da Silva. Elas não fazem perguntas
e elas, na verdade, elas agradecem pela inspiração e por não se sentirem mais sozinhas nas buscas por esses objetivos. Gente, muito obrigado. Obrigado a todos.